Bem-vindos ao Adepart Podcast, família! Vamos que vamos em mais um episódio aqui no nosso ambiente Adepart. Junto com a gente estão os nossos patrocinadores que nos ajudam nesse processo de levar a informação até você. Já digo logo, preparem-se que nós temos duas engenheiras aqui do front que trabalham ali no processo de terapia das edificações. A patologia das construções tem um tripé, uma tríade importante: a inspeção, o diagnóstico e a terapia. Cada um na sua especialidade conseguem transformar problemas em soluções, em edificações bem cuidadas. E por isso nós agradecemos a Yamatec que nos ajuda nesse processo. Yamatec tem soluções para caça-vazamentos. Muitos problemas nas fachadas acontecem por problemas de infiltração, falhas de estanqueidade. Se você tem na sua janela, nos vãos, saibam que ali pode ser um ponto de entrada de água. E como a gente sabe se está entrando por ali? Que tal, então, teste de estanqueidade? Nós podemos fazer uma simulação de chuva com a aplicação na janela e no peitoril de um traçador químico. O queridinho da patologia, o Yamalux. Nós temos o Yamalux tradicional, o Yamalux Colors. Nós adicionamos na água e depois nós avaliamos se aquela água que nós adicionamos é a que está infiltrando na edificação. Muitos problemas acontecem nos peitoris e nos caixilhos, mas também pode estar vindo lá da laje de cobertura. Então nós fazemos também um teste de estanqueidade com um traçador químico. Pode estar vindo também do andar de cima, ali do piso do box do banheiro. Tudo isso é possível com soluções Yamatec. E se for das tubulações, está acontecendo um vazamento, aí nós utilizamos o Gelfone. Nós, então, utilizamos uma técnica de ouvir com materiais, equipamentos de alta tecnologia para verificar se há pontos de infiltração. Tudo isso e muito mais você encontra na Yamatec, leia o QR Code e aproveite. Agora, se você é gestor do condomínio e precisa de uma empresa que faça de fato a inspeção, entregue a solução, o diagnóstico e prescreva a terapia, FSL. O nosso escritório está preparado para te dar suporte em todo o Brasil. Inspeções, diagnósticos, projetos, assessoria técnica, condominial e depois na obra nós também fazemos o acompanhamento técnico. Confira e conheça as soluções do escritório FSL. Aí você precisa executar a obra. Quem você contrata? Temos uma opção a nível Brasil, Simaco Engenharia. Tecnologia, toda a parte da empresa estruturada para te fornecer soluções de alta qualidade. Não apenas para tratar o problema, mas para valorizar o seu patrimônio, com obras de qualidade e com uma equipe dedicada. São 10 unidades espalhadas em 6 cidades brasileiras, prontas para te passar soluções de qualidade aliados a projetos dos patologistas. Confira, certamente, eu sei, você vai precisar de várias opções de mercado para poder conseguir tomar uma decisão, mas não pode faltar o orçamento da Simaco ali no seu prospecto e na sua apresentação para o seu condomínio. Se você é condômino, está ali participou de uma assembleia ou vai participar, fique de olho se a Simaco está lá, porque quando a gente consegue ter empresas de referência e com mais, já fizeram 43 anos de mercado, certamente você vai partir do melhor, do padrão. Você pode até optar por outras, tá tudo certo, mas você entendeu que tem um padrão estabelecido de mercado. E você vai conhecer mais sobre isso aqui hoje, fiquem ligados, tá bom? Quer presente? Então toma presente. Leia o QR Code e acesse o e-book sobre patologia das construções. Sim! Vem cá. Você veio aqui, alguém te passou esse link e falou: assiste porque eu tô nesse podcast. Ouça as histórias, você não vê a hora de começar, né? Já vai começar, fica tranquilo. Enquanto isso, baixe o QR Code, você vai conhecer o que é patologia das construções. A nossa área de especialidade da construção civil. É gratuito. Será uma honra ter você lendo o nosso material. Vai conhecer um pouco sobre mim. Você não quer conhecer sobre mim? Então conhece, eu sei que quer. Não quer não? Tá bom, fica tranquilo. Passe essas páginas e vai direto pro ponto central. E saiba que de 9 a 12 de setembro estaremos juntos, o Brasil todo, na FEIPAR,
ADEPAT, Feira Internacional de Patologia das Construções. A Simaco será uma das expositoras, está lá junto com a gente, e mais outras 100 marcas que nós estamos trabalhando para que faça da FEIPAT a maior feira de todos os tempos. Sabia que ela é a única feira do mundo dedicada ao setor de patologia das construções e é nacional, é brasileira, acontece aqui em São Paulo, de 9 a 12. É gratuito para você estar aqui com a gente. Então prepare-se para tudo isso e muito mais. Faltou alguma coisa, Vitor? Tudo certo, olha, lembrei de tudo. Cabelo não tem, mas memória está ainda em dia. Ai, começamos. Tudo bem, Joyce Cardoso? Estou aqui com a Joyce Cardoso, estou aqui com a Camila Bispo. E juntas nós vamos falar aqui com vocês, todos juntos, sobre o universo das obras de patologia das construções. Mas antes de falarmos de obras, eu quero falar Joyce pela Joyce. Quem é a Cardoso? Tudo bem, Felipe? Prazer a gente estar aqui. A Simaco, a gente tem orgulho de fazer parte. Inclusive, a ADEPAT está em todas as nossas propostas. A gente coloca o nosso selinho lá de membro da ADEPAT. A gente fala e explica isso para os síndicos, que a gente faz parte. Joyce, pra cima, sempre. Hashtag pra cima. Vamos criar um hashtag pra cima ADEPAT. É isso, pra cima ADEPAT. Eu sou Joyce Cardoso, como você apresentou. Eu sou gerente de obras da Simaco. Eu cuido da parte de orçamento. Gerencio a equipe também de obra. Eu gosto muito quando a gente pensa em recursos humanos, em gerenciamento, em gerenciar pessoas. É muito a minha área, é muito a minha praça. Eu adoro estar com a Camila, que também é engenheira responsável das obras. Eu sou gerente de obras, eu cuido do orçamento, cuido da parte de execução. Então, essa parte de tocar a obra, tudo que vocês colocam ali no laudo, no manual ali, a gente segue à risca, junto com vocês, em parceria. E é isso. Muito bom. Já é isso. E quem é a Camila? Vamos lá. Bom, a Camila Bispo é uma engenheira civil formada desde dezembro de 2019. Inclusive, nos formamos juntas. Que legal! Da mesma sala. Da mesma sala. Nós estudávamos juntas. Camila super inteligente, sempre. Tentava, pelo menos. Estudava muito pra isso. Mas deu certo, né? Deu certo, deu super certo. E bom, na Simaco eu sou engenheira responsável pela parte de obras, né? Então eu faço a parte de execução de obras. E assim, o que a Joyce falou sobre paixão de obra é exatamente o meu feeling. Eu sou... Gosto da obra. Nossa, a gente é apaixonado, assim. Apaixonada. A gente tava numa obra essa semana fazendo uma filmagem, assim, um negócio assim, uma loucura, pegando fogo, manta. Literalmente, que era com manta asfáltica. Nossa, então e um barulho de martelete, a gente não conseguia conversar, e eu olhou uma pra outra assim e falou assim, nossa, que coisa linda. É isso que eu gosto. Lindo, é isso que a gente ama. Então, eu sempre fui apaixonada por obra, nunca saí disso. Então, eu acho que tem muito a ver com o que a Simaco faz, né? Porque a Simaco não é só a questão de fato examinar e junto com a ADEPAT fazer essa parte de teoria, mas a gente é muito da prática. Então, acho que isso que é importante, unir as duas forças. E quando que você teve acesso, assim, qual momento, com mais detalhes sobre o universo da patologia das construções? Porque normalmente quando a gente embarca para a engenharia civil, a gente não pensa em patologia. Às vezes nem conhece, ou já conhecia, ou foi na faculdade, ou foi depois. Me conte. Vamos lá. Essa parte de patologia eu vejo muito assim na Simaco, mas eu vim de construtora. Então, a gente tinha essa tratativa de entregar o prédio, mas a gente tinha aqueles 5 anos da garantia de mercado, e essa garantia entrava diretamente ali no atendimento ao cliente e chamavam novamente quem executava. Sim. Ou quem tinha um mínimo de conhecimento técnico para, de fato, conseguir investigar o que estava acontecendo. E nessas investigações eu estudava assim, mergulhava Você trabalhava no pós-obra? Trabalhava na construtora, fazendo parte de... Eu trabalhei em suprimentos durante 1 ano. Aí eu engravidei, quando voltei da licença maternidade, fui para execução de obra, fui para o front mesmo. E aí no front nós tínhamos o revezamento. Então eu tocava 2 obras ao mesmo tempo, já na parte de fundação, uma em fundação, outra em
em estrutura. E aí, quando chegava o cliente, ligando lá para o atendimento ao cliente, eles chamavam o engenheiro que estava mais próximo. Perfeito. Então, era quem estava ali no ramo mais Tinha que próximo. tirar a bota. Tinha que tirar a bota. Ir pro apartamento do cliente. Tirar capacete, colocar uma touquinha ali, porque você ia entrar no apartamento, você ia fazer alguma vistoria. Então, nessas coisas de toda vez ter que lidar com o cliente, às vezes ele de fato é um assunto que muitas pessoas são leigas, né? Então, a gente tem que ter esse trato. A Simaco trabalha muito isso sobre de fato a conversação, porque a gente estava até conversando sobre isso, nós estamos tratando com pessoas que não têm esse conhecimento técnico e ninguém é obrigado a ter de fato. No caso, os síndicos ali, né? A gente fala. Sabe? O zelador, nós somos obrigados, porque tecnicamente nós precisamos saber disso. Mas nós lidamos com pessoas que não são. Então, a gente ter esse carinho, esse trato com as pessoas e explicar de fato, né? Exato. Por que tá acontecendo isso? Não, mas foi culpa sua e eu tinha que defender a construtora, mas eu sabia que também era erro da construtora. Então, a Simaco vem nessa página da minha vida agora, muito para, de fato, eu ter essa mentalidade de que realmente foi um problema e que a gente está aqui agora para resolver. E a gente tem que resolver. E a gente precisa explicar para o cliente por que isso precisa ser solucionado e por que a gente precisa usar os materiais de altíssima qualidade para fazer isso. Acho que... E de onde que veio o sonho de ser engenheiro? Ou foi apenas uma... Veio do meu pai. Meu pai, ele fez Senai, Senac, assim, a vida toda. E quando ele estava prestes a entrar para a universidade, minha mãe engravidou. E aí ele teve que mudar os planos, né? Então, ele sempre Os desafios que a vida impõe. Nossa, demais. Ele sempre me colocou nessa área, né? O meu primeiro estágio foi através de um amigo dele. Ele que ia lá e ligava, a Camila tá fazendo engenharia, ela precisa de alguém que assine, ela precisa... E ele me colocou nesse Fã número 1. Foi. Eu sou filha única, então assim, ele colocou toda a expectativa em mim, você imagina o peso. Então, assim... Mas graças a Deus deu certo. Deu muito certo. A Camila é uma apaixonada. Exato. Eu sou muito apaixonada, já sabe. Valmir. Isso. Sou muito, muito apaixonada por isso. A construção civil é meu meio. E tô tentando colocar minha filha nisso também. Vamos ver se funciona com a Ana Lu. Quantos anos ela tem agora? Tem 3 anos. 3 aninhos? 3 anos. Ah, que espetacular. A gente vai evoluir bastante. Ela já foi uma obra já nossa foi, também. Já visitou também, E o Valmir tá vivo? Meu pai tá vivo, firme, forte. Firme e forte. Pode estar assistindo, então. Sim, com certeza. Então, dá um recado pro Valmir aí. Eu falo agora eu tô no podcast como engenheiro civil. Vou começar a civil. chorar. Sou engenheira, eu tenho que manter a postura, brincadeira. Te amo. Te amo muito. Meu marido também, que é engenheiro, que a gente se conheceu na faculdade. Marido, então, ele fez faculdade pra já tá no Tô brincando. Qual é o nome do maridão? Maurício. Grande Maurício, engenheiro também? Também engenheiro. Tem família. Então, Pois é. Qual que é o nome da filha? Ana Luísa. Ana Luísa, você verá esse vídeo daqui a um tempo. Você não tem pra onde escapar. Bem-vinda à engenharia. É isso aí. Não, pro papai. E a minha mãe também, né? Beijo, amo não vocês. Não pode esquecer de mandar beijo pra ninguém. Pelo amor de Deus, vou mandar pra esse. Não, pronto, já foi. Obrigada. Olha, essa questão, né, de família, né, faz todo sentido daquilo que a gente faz, né? Eu aprendi a ser engenheiro com meu pai, sem meu pai ser engenheiro. Meu pai foi policial a vida inteira, né? Até perguntei do Valmir, porque as famílias vão acontecendo. E o meu pai faleceu ano passado. Ele faleceu há 2 dias antes da FEIPAT. No dia que começou a montar os estandes, ele faleceu. Eu não pude acompanhar nem a montagem dos estandes, né, da FEIPAT. E eu tive que engoli, fiz a feira estancado, né? Estancar e depois veio o baque, enfim. Então a gente sabe o valor disso, então, né? Todas as conexões pai e filho. E quando a gente se torna pai, a gente valoriza mais ainda os nossos pais e essa relação de legado. É uma das coisas que eu admiro na Simaco. É essa relação, esse respeito por legado, sabe? A gente agora recentemente mudou de escritório, né? Temos agora
no nosso escritório, mais perto da minha casa, da nossa casa, até todos da FSL são também da mesma região ali do Tatuapé, mas nós mudamos perto da minha casa, porque a minha filha agora tá com 14 anos, meu filho tá com 10 anos, então... Já tá colocando pra trabalhar, né? Eu quero que eles, na verdade, o primeiro ponto, primeiro estágio, eu tenho um plano, né? Que não é nem forçá-los a questão... Primeira preocupação não é que, na verdade, eles estejam na empresa. De alguma forma, eles vão ter que trabalhar. Porque eles não têm herança a ponto de, mesmo se tivesse, teria que trabalhar. Tem que trabalhar. Mas se eles forem escolher para trabalhar em qualquer local, eles precisam aprender a trabalhar. Então, a gente aprendeu algumas coisas. Então, que eles aprendam aqui para se desenvolver aqui, excelente. Se quiser criar outra jornada, mais excelente ainda. Mas o primeiro estágio é que eles se mantenham no ambiente. Sim. Então, estando mais próximo, eu quero que vá lá fazer lição de casa na mesa de reunião enquanto você está me vendo trabalhar. Eles já foram em vários eventos da DEPAT junto com a gente para ver o ambiente, né? Imagino que a filha já está com o ambiente, por isso que eu falo que é muito mais fácil, no sentido de o pai e a mãe, engenheiros civis, está no ambiente. E estar no ambiente faz toda a diferença, né? Você ali deslumbrar. E o meu pai era policial militar, a vida inteira ele foi policial militar. Né? Então, o meu ambiente, meu pai, meu tio, meu ambiente sempre foi da segurança pública, né? Da polícia militar e tudo mais e tal. No meu caso foi bem diferente. Meu padrasto é policial civil. Policial civil. Também. Na minha família não tem ninguém, assim, de engenharia. Eu fui a primeira. Né? Inclusive, eu fui a primeira a me formar da minha família. Olha isso aí. E aí, engenharia civil. A minha mãe não é formada, mas minha mãe é muito trabalhadora sempre. E aí, pagou a minha faculdade, ajudou. Muito. Que a gente conseguia só estudar. A gente estudava até as 10 da noite. E não adiantava nada, Felipe. Chegava na prova e... não tem. Não tem jeito, que engenharia 5 é 10, né? É difícil. Era difícil. Mas aí o meu pai ele fazia segurança particular de grandes construtoras. Meu padrasto também, acho que era um bico, eles chamavam de bico. Era bico. Exatamente, era os bicos. O Shopping Center Norte, ele fez a segurança lá. E aí, não sei se você é com ele, mas pra eu ter um tempo com meu pai, era trabalhando. E ele me levava, como ele não podia me levar na viatura... Meu padrasto me levava, não. Eu já fui na viatura uma vez. Não, já ia pra brincar e tudo mais. Foi me levar, acho que não pode falar isso. Né? Não, já. Enfim. Ele já é aposentado já, então. Tá tudo certo. E aí ele me levava nas obras, porque eram grandes obras. E aí eu comecei a me acostumar com o ambiente de obras. Então, sempre tem uma questão familiar, né? Tem. O meu foi, que eu quis, foi um start, assim, eu tinha 13 anos, eu vi um prédio construindo, muito iludida da minha vida. Falei, cara, é legal, eu queria fazer isso. E aí eu falei pra minha mãe, eu queria muito construir prédio. Mas sua mãe trabalhava com o quê? Carro, minha mãe vende carro até hoje, nada a ver. Aí meu amigo falou assim, minha mãe nem devia saber que seria engenharia civil. Tá. E aí eu peguei e falei assim, eu queria construir prédio. Eu falei, putz, vou ter que ser pedreira e ajudante. Mas calma aí, do Neida mesmo? Do nada Você vê um prédio ser construído... Eu achei muito legal, achava muito legal. A grua, enfim, todos os guindastes, aquele ambiente. Achava muito legal. Tá, a mãe é vendedora de carro... Sim. Minha mãe é vendedora de carro, meu padrasto policial civil, nada a ver. E aí eu comecei, e aí depois dos 13 anos eu sempre fui muito estudiosa, então eu gostava muito de estudar. Então ali eu já começava a estudar, a entender. Na escola eu já perguntando pra minha professora Silvia de matemática. Silvia, Você lembra da professora de matemática? Eu lembro de todos, Nilberto, eu sou muito boa de nome. Professoras, me perdoe, eu não lembro o nome de vocês. Mas não faz... Ô, Felipe, eu me formei em 2013 do colégio. Eu formei na faculdade em 2015, então não tá tão, assim, longe, né? Mas tá bom, obrigado, valeu. Não tá tão longe. Nossa. Você entendeu? Você pegou a ideia, né? Eu entendi, mas beleza. Tá bom. Valeu. Professora Silvia, e aí no final, a Silvia, minha professora, fez engenharia. Enquanto eu tava fazendo ali, ela tava trabalhando, dando aula, dando aula de matemática, e depois ela foi. Aí você falou, mãe, quero trabalhar construindo prédio. Aí minha mãe pegou e falou assim, você é louca, né? Como é que você vai fazer isso? Só tem homem na construção civil. Como é que a gente mais ouve, né? Como é que você vai... Aí a gente chegou na nossa sala, o cenário totalmente diferente. Só mulher. Mas era 70% mulher, 30% homem. Exatamente. Tá. Fora todo mundo que desistiu. Então. Muita gente desistiu. Muita gente desistiu. E normalmente os homens desistem mais.
Pode ser que a gente já tá calejado. Não sei, essa estatística aí não sei. Tô falando do nada agora. Foi você que falou, não foi? A gente não se comprometeu em nada, tá? Homens, não. Corta. Vocês fizeram a graduação que ano? 2015, a gente começou, formou em 19. 2015, tá? Eu comecei em 2004. A graduação. Nossa. A graduação. Na minha época, Só homem. chegou nesse ponto, gente. Eu ficar falando na minha época. Chegamos Tá nesse bom? estágio. Eu vou contar Parte. pra vocês. O podcast tem várias coisas. Uma das coisas é terapia, tá? Eu já abri meu coração muitas vezes em podcast. A gente acaba Faz tal. parte que a conversa tudo vai certo. indo, né? Eu sempre fui o promissor. Como é que fala? Quando é jovem... Visionário. Não é visionário, precoce, Sei. sabe? Sempre essa parada. Então, assim, eu comecei com 16 anos de idade a trabalhar, tá? Eu até não fiz o terceiro colegial para poder trabalhar, eu consegui ali fazer, enfim, também não corta. E diante disso, eu sempre, tipo, eu estive na obra, então, como estagiário. Aquilo que vocês fazem hoje, eu comecei a fazer com 16 anos de idade. Tá? Então imagina. E daí, com 23 anos de idade, eu estava 22, 23, eu assumi como engenheiro residente de obra, de construção, de grande construtora. Então eu estava sempre ali o menino jovem, À frente o precoce, do tempo, né? Sempre ali e tal. Então eu sempre fui o mais jovem, sempre o promissor. Eu me acostumei muito a ser o mais jovem da mesa, Da turma, né? A ser subestimado pela idade, você chega lá e faz um trabalho bacana Acontece e tudo sempre mais. com a gente também. E mulher também. Mas E mulher ainda. acabou. Agora, Felipe, você Acabou. chegou na idade boa. Não, tá ótimo. Essa idade é muito Estabilizado. boa. Agora eu tô contando na minha Meu sonho época. é os 30, que aí você chega nos 30, você tem mais 30. E depois, o próximo sonho é 40. Alguém corta o microfone dela? Mas os 30 chega em O dezembro, sonho dela é calma. chegar nos 30. 30 chega em dezembro. Tá bom, É obrigado. dezembro. Dezembro. 2028. 25. 25. E daí, 2004, o cenário da engenharia era 80% homem, Sim. É isso mesmo. tá? É isso mesmo. As mulheres eram raridade, assim, principalmente na civil, né? E você vê... Porque o front ali Geralmente engenharia de produção era mais tinha feminina, mais, né? tinha Todo mais. mundo me fala, por que você não faz produção? Eu falava, não, eu quero civil. Civil. Mas já 2015, olha como já mudou. Não mudou. Não mudou Quando eu fui muito. fazer pós-graduação em 2018, já era absurdamente Muita mulher. mais mulheres. É. E esta área da patologia das construções é uma área que a expansão feminina é absurdamente positiva. Muito. Vocês veem isso também, Joyce? Sim, a gente sente isso. A gente vê cada vez mais mulheres. Na construção civil foi o que a gente falou. A gente sabia que ia ser um processo difícil pra gente ser mulher, a gente já sabia. Mas quando eu entrei na sala de aula, eu fiquei muito mais feliz. Eu tranquila. fiquei mais tranquila. Porque eu olhei pro lado e vi e falei, tem várias de nós. Exato. Somos muitas. E aí no final, claro que no final diminui, a gente começa uma turma com 100. Normal. E aí chega no final, tinha 30, 40, tá tudo bem. Mas fomos muitas. Muitas mulheres. Quando você é apaixonado por algo, você não vê os desafios. Não, a gente é irresponsável, né, Felipe? A gente vai indo. Até quando alguém quer fazer alguma coisa e vem trazer pra gente uma ideia, a gente acaba trabalhando muito, aconselhando muitos amigos, muitos profissionais, mentorias e tudo mais. E alguns vêm com muita pergunta, já colocando muita coisa como desafio. Eu falo, você realmente quer fazer isso? Muito empecilho, né? Porque quando a gente é apaixonado mesmo, a gente precisa ser segurado. Porque a gente não vê os desafios. Que a gente é emocionado demais. né? Exatamente. Você quer muito, Agora, quando você tá vendo muitos desafios, é o contrário. Você fala, calma, segura. Então, vocês não sabiam quantas mulheres tinham, quantos Não. não tinha. Era um ideia. Ô, Vitor, traz mais um copo com água, por favor. Era só um Aqui, ó, sonho. você pode, Felipe. se quiser, Era engenharia e um sonho. E aí, quando entra, porque se tivesse lá uma mulher e 99 homens, você estaria lá. Com certeza, eu seria a única. Não, com certeza. Esse Porque, olha só a história, a gente não sabe a história das pessoas. E podcast é pra isso, é pra contar histórias. Isso aí. Foi pelo teu pai. Foi Pela através do meu pai. inspiração do teu pai. Foi. Isso. Então, nada pararia isso. Não. Não, Você olhou um canteiro de obra, tem doido pra tudo. E Doida, falou, é doida. isso que eu quero pra minha vida. doida. Era sem noção, não Haja sabia. 13 o anos. que houver, É isso. tá? Eu também fui com 13 anos. Que você Mas tem a decidiu. conexão, A gente Joyce. Tá bom? Porque minha mãe, com muito carinho, ela insistiu veementemente do que eu tinha que ser na vida. Tá, você tinha que decidir. Tinha.
Entendi. tá? Eu Mas com gostava... 13 anos é precoce. Minha mãe não tinha essa pressão comigo. Então, Foi mais suave. É porque assim, olha, eu estudava em escola pública, periferia de São Paulo, Sim. ela convivia com o universo da segurança pública, então sabia, o meu pai era policial militar do muito front, né, dali da linha de frente mesmo. Meu pai aparecendo aqui agora, vocês não lembram daqui agora, né? Eu Não, eu lembro. claro que eu lembro. Calma, gente. Jim Gomes, aquela mãozinha assim e tal. Então, beleza. Obrigado. Calma. Você conhece? Você falou não. A gente é da mesma idade. Ela é mais nova que eu, tá, Felipe? Ela é mais nova que eu, tá, Felipe? Não, mas ela tá na conexão aqui. Ela tá assim... Não, mas pior que eu conheço mesmo. A gente conhece mesmo. De verdade. E aí, diante disso, ela tinha uma preocupação. Claro. Entendeu? Então vamos, Felipe, decide. Exatamente. Por isso que você foi precoce também, porque ela te puxou, né? Muito. Eu queria ser nadador. Eu era bom na natação. Aí eu fui chamado para um Cara, a clube. gente tem muito uma conexão. Você também nada? Eu nadava muito. Triatlo, eu fazia tudo, mas até os 15 e 16. Depois eu tive que estudar. Eu entrei na faculdade e acabou com tudo. Não, Eu não fazia mais nada, eu só estudava. mas foi esse o caminho. Foi. Só que aí minha mãe conversou muito sério comigo sobre a questão da natação, né? Que eu fui chamado para treinar num clube, minha mãe ficou com receio de eu me dedicar muito a isso e não dedicar aos estudos. E ela falou, olha, então você tem que decidir um caminho. Você quer ser policial militar? Não tem problema. Então já começa a estudar para começar como tenente e tudo mais e tal. Meu pai era soldado, depois virou cabo e terminou como sargento. E daí eu falei, não sei, naquela. E naquela, minha mãe comprou meus pais compraram um apartamento para investimento. E aí eu comecei a ver a construção desse. Aí eu olhei o canteiro de obra igual você. Igualzinho. E falei, pode ser isso aí. Só que você entrou, você tava dentro ainda, olhando. Tava mais dentro. Nossa. Só que aí não foi nem por isso. E aí eu gostava um pouco de desenhar, só não sabia desenhar. Sabe assim, uma das características que eu sempre coloco assim, pra mim era tudo fácil. E eu me colocava a fazer, só que não saía bem feito. Eu vi o pica-pau e falava, muito fácil, vou desenhar o pica-pau. Ficava uma porcaria. Eu falava, mãe, não é que eu não sei desenhar o pica-pau, é porque não tem as canetas certas. Eu preciso de um estojo de caneta certa pra desenhar o pica-pau. Aí não sei se vocês conhecem aquele programa de televisão, Shop Tour. Não. Era um programa de televisão que tinha de venda das coisas. Você colocava no canal 16, sei, você aí vendia sofá, vendia... Mas até hoje tem outras marcas. Tem Mix TV, não sei o que lá. Tem vários. Polishop e tal. Chamava Shop Tour. E aí começaram a ter negócio de apartamento e começava a ter, como é que fala? Loja de móveis planejados. Aqueles projetos lindos, com guarda-roupa e tal e tudo mais, e mostrava o projeto. E eu começava a desenhar aqueles móveis, em casa, sem fazer nada. Começava a querer desenhar. E eu comecei a projetar os móveis do quarto daquele apartamento. Eu lembro que eu projetei, acho que tinha 16 portas. Depois só cabia 3. Era um apartamento, 50 metros quadrados, mas enfim. E eu começava a desenhar aquilo, brincando com aquilo. Minha mãe falou, opa, pode ser desenho, uma coisa dele. Começou a procurar nas listas amarelas, uma escola de projeto, achou o projeto arquitetônico, aí eu fui fazer projeto de construção civil e as coisas começaram a acontecer por causa disso. E você foi vendo ali uma obra e decidiu... E foi estudando, meu caminho foi virado para isso. Ser engenheiro. Foi. Mas antes da Simaco, você trabalhava em que segmento? Com obra também. Execução. Execução de obra, sempre no front, sempre obra. Eu sempre gostei de trabalhar com os meninos que eu chamo, que são os pedreiros, os encarregados, eu sempre gostei disso. Gerenciar a equipe. Sempre gerenciei. Mas antes eu não trabalhava com fachada, retrofit, pintura. Eu trabalhava com cliente final. Então era dentro do apartamento, casa, construção. Trabalhava com reformas e construções. Construção do zero. Era isso mesmo. Então vamos lá. Esse foi o caminho. Então vamos estabelecer aqui tecnicamente. Tá bom? Ambas antes trabalhavam no universo da construção. Isso. Exatamente. Ok? Do zero. Do zero ali, Pega né? um projeto, acompanha e segue. Perfeito. Depois de um tempo... Hoje vocês trabalham no ambiente da terapia. Exatamente. Vocês têm noção disso? Sim. Tá tudo certo? Estamos bem até aqui? Sim. Tá bom? Então vocês entraram no universo da patologia das construções. Então, Joyce, qual é a principal diferença que você vê destes dois universos? Primeiro, de forma mais geral, é mais legal. A gente se sente mais engenheiro. Nossa, muito mais. A gente fala isso. Muito eu e a mais. Camila, a gente briga, porque obra do zero é receita mais gestor. de bolo. Exato. É receita de bolo e gestão. receita de Mas mais gestão.
porque assim, o cara sabe o que ele vai fazer, entendeu? Você vai ali. E a gente tá fazendo do zero, então você vai construindo e vai fazendo, e tudo bem. Você vai saber onde tá a tubulação. O seu papel o seu papel é condução. O nosso Você caso... aprendeu 5 anos de engenharia pra isso. Pra Exato. isso, você foi conduzido. A gente tem só um trechinho de patologia na nesse faculdade. caso que a gente tem hoje, a Simaco, como você falou da terapia, é uma questão muito mais... Vou até trazer a medicina para isso, vai. Ele traz sempre. Você, de fato, entender o que tá acontecendo. Que doença que é aquela? Que patologia que é aquela? De onde veio, pra onde vai, E como aí tratar. você começa a usar o seu conhecimento técnico lá de trás e falar... Nossa, mas será que aquele baldrame foi impermeabilizado? Porque aquela infiltração tá assim. Muda, não muda? Aquela Muda trinca tudo. foi assim, a fundação foi o recalque, tudo que a gente pensa, Tudo. sabe? Tudo a gente começa a avaliar e pensar e falar, putz, agora eu sou engenheiro. Agora Eu sim tô a gente raciocina, é o fino sabe? da engenharia. Exatamente. Continua. A gente fala muito disso, a gente discute muito isso no Muito. escritório. Se fosse uma O polícia Jonathan falando... entra também, viu? O Jonathan O Jonathan entra nisso, nisso, Tem que ser. direto. Se a gente fosse no ambiente da polícia, a patologia seria a tropa de elite. É isso. É isso. É isso. Que é quando o caos já tá instaurado e precisa ir lá perfeito. resolver. Agora, se vocês hoje, mais imersas no ambiente da patologia, voltasse para o ambiente de construção, seriam melhores engenheiras? Com certeza. Eu acho que eu seria muito mais chata e crítica, porque... Não faz assim. Não só vai me dar faz. BO depois. Cuidado com isso. Exatamente. Com certeza. a Com gente seria certeza. mais chato. Aquela Com certeza. tia que teve experiência de vida e Não, fala, com certeza. não sai com o pé Não no faz gelado, isso. não É. sai assim. Tá, Leva o casaco. aquela vó chata mesmo, sabe? Eu seria muito assim. Tá, tamo no ponto certo. Sim. Agora, vamos falar de medicina. Meu E Deus, calma. Vai muito fundo. Não vai. Não, o que A acontece? gente é de exatas, Felipe, por favor. Biologia andando. Mas a patologia das construções é a especialidade mais humana das exatas. Humana a gente é. Isso Vai. muda tudo. Vamos, tem um Tá pezinho. bom? Pensa comigo. A medicina está muito mais bem estabelecida. E a gente traz a patologia das construções como uma especialidade vinculada aos conhecimentos e experiências da medicina. Patologia é um termo da medicina. É uma analogia que a gente faz da medicina. E isso não é de hoje. Leonardo da Vinci falava sobre isso no século XV, sobre a analogia entre corpo humano e edifício. E essa analogia já era feita por Vitrúvio. Antes de Cristo, ele já trazia no Tratado de Arquitetura essa correlação da edificação com o corpo humano. Sim. Tá bom? Tem tudo a ver mesmo. Um corpo humano, nós somos um corpo. Só que é um corpo que temos múltiplos sistemas complexos interdependentes. Tem a sua independência, mas sozinho não sai ali o sistema vascular andando sozinho. Exatamente. Não dá para a pele falar, hoje eu vou, a estrutura fica, tá? Se nós pararmos um órgão, para todo o corpo, ok? Mas, ao estudarmos, nós temos que dividir esse corpo para atacar especificamente ou um órgão ou um sistema completo. Com certeza. Então, vem até aqui. Sim. E aí a medicina aprendeu isso, ela aprendeu como? Por meio da doença. Da doença, ela estuda para curar e para prevenir. Na verdade, o ambiente que vocês trabalhavam, nós chamamos ele de profilaxia também. Sim. Que é ali que se evita os principais doenças. Exatamente. Tá bom? Exatamente. Hoje, não é assim? Se a gente quer ficar grávido, a gente já começa a cuidar do nosso bebê. Sim. Você já começa a não comer tal coisa, a não beber tal coisa, já começa... Se você decidir com a tua médica, falar assim, eu quero engravidar, você já começa a tomar tal vitamina, tal remédio, tal situação para preparar. Durante a gestação, você tem toda uma medida profilática. Sim. Você não ingere bebida alcoólica, você não faz isso, você faz aquilo. Nada de cru. Nada que você vai preparando, aí você tem que mudar a sua rotina, mudar a sua vida, tá mais tranquila, Nossa, tá nem mais... fale. Não é assim? Para que nasça um bebê com o máximo de possibilidade possível. Sim. E no nascimento, tem que fazer o teste do pezinho, que aí é com o pai, né?
É o pai que acompanha. O pai que acompanha. Sim. Você sabe a minha experiência disso, né? Sim. Eu fui lá... Foi traumatizante? Não foi assim. Foi tipo, a gente... Quando Porque você eu sei quer... que o teste do pezinho não é fofo. E não é que isso, assim. É porque, assim, o pai tem toda uma visão também financeira, né? Aí a gente... Começa, e a gente exame vem- tal, 5 mil. A gente vem até da periferia, vai crescendo e tudo mais. Eu também. E aí, de repente, você quer ter um filho, você investe no plano de saúde, tem que investir antes pra poder... Pra que Dá um nasça no tempo. hospital que você quer e tudo mais. Aí tá tudo incluso no plano de saúde, né? Então você já... Teoricamente, força sim, ali, né? Tá incluso. tudo bem. Aí no final, aí a mãe, normalmente o pai, um bom pai que se preza, sempre pergunta tudo pra mãe. Né? Ah, tá. Um É bom... padrão. Isso O é marido padrão, pergunta tá? pra esposa. Não, isso é padrão. Não é verdade? Sim. A esposa fala, compra maisena. Você chega no mercado, tem 2 marcas de maisena. Você Qual liga e maisena? pergunta, qual eu compro? Sempre. Tá bom? Sempre. Se quer uma confusão, é a esposa colocar assim, traz pão. Qual? Qual? Quantos? Quantos? É. Qual a cor? O mais clarinho? Meu marido sempre pergunta, o vermelho ou o azul? Isso, Ah, sejam específicas, É assim. por favor. Não dá exato. pra saber o que tá na mente de vocês? É, normal. E diante disso, te trazem, mas vem cá, pai. Você tá lá, acabou de nascer. Nós vamos fazer o teste do pezinho. Tá incluso. Obrigado. Esse teste do pezinho que tá incluso cobre 32 doenças. Poxa, não sei se poderia Legal. cobrir todas as doenças. Mas sabia que tem um teste do pezinho que pode antever e já preparar teu filho para 382 doenças? Isso mesmo. Fala, nossa, que incrível, legal, bacana. Nem sabia que tinha tanta doença assim que poderia ter tal. Mas esse aí é a taxa de R$588, mas você não precisa fazer. Mas se tiver essas outras 350 Mas aí doenças, você, não como vai pai, pegar, faz- fica super tranquilo. Dá pra perguntar pra mãe? O que a gente faz? Só que a mesma mulher tá coisa. lá, ainda tá lá. Anestesiada. Nossa, eu tava anestesiada. grog ainda. Eu tive muito problema no meu parto, porque eu fiquei 12 horas em trabalho de parto. Não. E eu não fui pra cesárea, fiquei 12 horas. Eu não fui pra cesárea e eu não quis tomar anestesia, porque minha bolsa não tinha estourado. E eu sabia que se eu tomasse a anestesia, porque hoje em dia já elas permitem, se eu tomasse anestesia, eu ia parar na mesa de cirurgia, porque eu ia parar de sentir a dor Sim, e não ia fazer força pra criança sair. Não. já ia automaticamente. Já ia pra automaticamente pra mesa de cirurgia. Então eu segurei ao máximo. É assim, quando ela nasceu, assim, eu nem conseguia enxergar ela. Eu tava muito cansado, eu tava Com dor também, com né? dor, muita dor, assim, eu tava E aí no chega o limite. Maurício te perguntando se paga R$580 no teste do Não, pezinho aí ou não. A encostaram gente tem ela que aqui, eu nem decidir. vi. E aí, do nada, veio... Só vejo uma pessoa tocando assim no meu ombro. Amor, então, o teste do pezinho, tantas doenças, é 1.000 e pouco, não sei Ele o que lá, conseguiu 3 perguntar mil. mesmo? Ele perguntou de verdade. Aí eu Qual é o só nome dele? virei assim... Maurício. Maurício, você é fera, Maurício. Aí eu só virei pra ele e fiz assim, ó. Tá. Vê o que cobre e vai. Eu nem lembro o que E fez no foi. final, não sabe. Não sei até hoje, não sei qual Foi foi. feito ou não. Eu vou até olhar depois, acho. Agora que o Não, Felipe não. falou, tem que Calma. falar. Agora que você Não, falou... olhem, vai que isso gere algum, né? Brincadeira. Deixa Não, né? quieto. Eu podia perguntar. Eu falei, faz, porque às vezes depois a mãe fala, não, isso aí a Não, e doutora você me como falou. patologista já pensa, como é que eu vou fazer esse de 38, sendo que eu tenho um de 500? Não, eu tenho que usar o melhor. Exatamente. Mas brincadeira à parte, é só pra mostrar como a profilaxia ela é importante. Sim. Né, e encontra nesse caminho. Na nossa área, então vamos lá. Saiu da profilaxia, entregou a obra, acabou. Nasceu. Aconteceu algum problema. O que nós temos? Assim como nós, ao longo da vida, nós podemos ter doenças congênitas, há doenças que veio desde o nascimento, Sim. ou doenças adquiridas ao longo do tempo, por circunstâncias, por estilo de vida e tudo mais. Uma edificação é a mesma coisa. Ela pode ter problemas congênitos, nasceu com aquele problema, origem de projeto ou de execução. A norma 16747 de inspeção predial trata isso como uma doença endógena, Uhum. uma anomalia, um problema endógeno. Ou ela pode ser adquirida. A edificação foi construída adequadamente, porém, por erro, por falha da gestão, falha de uso, aquela edificação adquiriu doenças. Ok, então bem até aqui? Sim. Então, estão fazendo associação, né? A pessoa... Com a construção, edifício. sim. Então, Uhum. ambas nasceram 100% saudáveis. Fizeram o teste do pezinho, né? A edificação é a inspeção de recebimento, Exato. onde você pode contratar uma inspeção de recebimento já para analisar 100% e verificar se já não tem doenças ou predisposição a doenças. Exatamente.
Foi feito. Ao longo do caminho, uma pessoa adquiriu uma doença, a edificação adquiriu uma doença, uma anomalia. Neste momento que a gente precisa ir para a mesa de cirurgia? Não. Executar algum procedimento? Não. Não. A gente vai fazer o quê? Um diagnóstico. Então a pessoa vai numa consulta, passa por um exame, por uma análise clínica, realiza ensaios, na verdade na figura de exames, Sim. leva para o médico. O médico analisa esses exames e define num diagnóstico qual é a sua comorbidade, qual que é a sua doença adquirida. Na edificação, então, se o nosso gestor usuário tem um problema na edificação, ele precisa ir até quem? Até o médico da edificação, Sim. que seria o patologista. Você. Ele realiza a inspeção, realiza os ensaios, chega em um diagnóstico. Então, esse é o ambiente. Então, nós, patologistas, estamos assim como os médicos diagnósticos. Por isso que você vai fazer exame naqueles laboratórios, o que está escrito na frente? Medicina diagnóstica. Sim. Vocês já repararam? Uhum. Se você está assistindo esse podcast, foi obrigado a assistir porque elas te passaram esse link, tá? Então tá lá, medicina diagnóstica. Meu escritório, FSL, trabalhamos com engenharia. Olha, na hora apareceu FSL aqui na tela. Ó. Engenharia diagnóstica. Então nós atuamos com a parte da engenharia que chega em diagnósticos. Uhum. Ok. O diagnóstico de uma doença no corpo humano, tá resolvido o problema? Não, Não. só o começo. Só sabe que tem o problema e qual é o Isso. problema, e é a parte principal. Tá ótimo, já é um ótimo passo. O diagnóstico lá do técnico é a solução do problema? Não, Não. mas é importante. Claro. Sim. Depois disso, com o diagnóstico, dependendo do diagnóstico, pode ser um remédio, um tratamento, mas vamos dar uma dramatizada. Uma Vai cirurgia. precisar entrar na cirurgia. É. Quem executa a cirurgia? Quase que sempre, normalmente, eu sou formado em 17 temporadas do Grey's Anatomy. Parei na 17ª. Meu Deus. Não é o médico que fez o diagnóstico necessariamente. Pode ser Não. ele também, mas não é ele. Aí ele vai mandar para um especialista cirurgião, que vai realizar a cirurgia já conhecedor daquele diagnóstico. Correto? E Exatamente. cura o paciente. Essa é a parte legal. É. Né? A parte mais legal. Aham. Família, tá tudo certo. No nosso ambiente, quem é a cirurgia, o cirurgião? Quem faz a cirurgia no nosso paciente na edificação? Simaco. Simaco. É isso. Tá dando a resposta. Tá bom? É isso Então aí. vocês atuam na terapia, que pode ser uma medicação mais simples, Claro. ou pode ser uma grande cirurgia, ou pode ser uma harmonização facial, né? Pode. Ou Pode uma também. troca Um de retrofit, face. pode ser um retrofit. É, um retrofit já. Tá bom? Pode ser um retrofit, uma troca de face. Exato. Sim. Tá? Né? Ou pode ser uma implantação capilar, né? Porque assim, é corpo humano, Não sei né? por que você pensou nesse tema. Eu também não sei. eu também Mas olha, entendi. eu faço um compromisso pra vocês. Eu não vou fazer implante capilar em nenhum momento da minha vida. Tá? Minha esposa- Combina com você. o que? assim. O implante? Não, implante não. Tá bom. Por Faz favor. parte da sua identidade. É, porque a Pri falou assim, ó, tá começando a ficar na idade aí, né, mano? Tá fazendo uns, como que chama o negócio? Botox, Botox, fazer algumas é. coisas. Eu falei, eu faço tudo, tá tudo tranquilo, não tenho frescura não. Menos colocar Não o cabelo. pedindo pra eu pôr cabelo, É. Tá ótimo. não, Bom. já desacostumei, já não posso mais pentear cabelo. Enfim, isso posto é a parte da terapia. Então vocês são super especialistas. Sim. Vocês estão no front tornando real os nossos laudos. Vocês têm noção disso, né? Isso é Temos. muito louco. Isso é o que brilha os nossos olhos. Um cirurgião, a gente não espera que ele erre. Não. Claro, Não. sabemos e tal. Claro. Mas é o ponto ali, é o mais alto nível. É o mais sensível. E é uma cirurgia a muitas mãos também. É. É aquela Só que coisa... vocês lidam com isso. Só que vocês lidam com uma cirurgia onde não é vocês que fazem o corte no nervo. Não, Vocês são maestras, assim que falam, dessa operação. exatamente. E aí me diga, Joyce, o que é esse sentimento de atuar? Porque eu sempre trabalhei com... Eu me formei, dos meus primeiros 15, 17 anos de jornada, foi fazendo o que vocês fazem. Uhum. Depois eu migrei para a parte de consultoria. E diante disso, eu sempre tratei o seguinte: nós, da empresa de terapia, não temos a chance de errar. Nós não podemos errar.
Não. Porque nós já estamos tratando um erro. Exatamente. Exatamente. Quando alguém vai resolver um erro, não espera margem para erro. Não estou dizendo que ninguém é infalível, tá tudo certo, Claro. mas tem que ter esse sentimento que nós somos tropa de elite, que nós somos... É o último recurso, né? Aquela coisa de... Agora, o que vem na sua mente em questão a isso? Alguma obra da Simaco que te traga uma experiência bacana desse case de sucesso, de transformação, de mesa de cirurgia, que o paciente saiu curado? Satisfeito e feliz. A gente tem várias, Felipe. Toda obra que a gente entra já é um desafio por ser uma reforma. Então a gente já sabe que ali a gente já tem um problema, a hora que a gente analisa, entende a dor do síndico, eu participo de todo o passo a passo. Então, eu elaboro o orçamento também. Além da parte do orçamento, eu acompanho o síndico em assembleia. Então, eu explico, a gente mostra como vai ser feito. Eu tenho que pensar, eu faço inúmeras visitas ao condomínio antes de começar a obra. Eu até brinco para a Camila, falo assim, Camila, essa obra eu já estou cansada, de tanto que eu já estive aqui. Eu já vim, eu já sei quem é o zelador, se o zelador é gente boa ou não, se o síndico é gente boa ou não. Eu já passo tudo isso para eles. E aí, é realmente entender a dor do síndico. Joyce, eu tô com essa infiltração, tem 20 anos, uma empresa veio aqui, fez o reparo, eu gastei o dinheiro à toa, não funcionou. E aí eu falo, então vamos começar do jeito certo. Primeiro, você tem um laudo? Você sabe, você tem certeza que tá vindo dali? Como é que é a história? E eu preciso trazer todo esse entendimento pro síndico, que realmente ele não tem. Então eu explico. Você tem isso? Não? Ah, tenho. Aí eu olho o laudo, é um relatório fotográfico de constatação. Assim, não, mas isso aqui não é um laudo. Isso é um relatório. Isso aqui é tudo o que a gente tá vendo. Então é só um laudo com imagens. Ó, aqui tá com um ponto de infiltração, mas não foi feito em testes, ensaios. Então a gente não consegue provar. Não consigo ter noção do que tem aqui realmente ou não. Então aí parte pro síndico, eu explico pro síndico, a gente até mostra alguns laudos que a gente já tem, ó, o laudo é assim, tá vendo? Aqui são os pontos de causas, o que aconteceu, de onde veio, esses são os ensaios. Depois disso, a gente tem várias obras, tem uma obra que é muito desafiadora pra gente, que é na cobertura, agora nesses tempos de chuva maravilhoso de São Paulo, que a gente tá tendo que fazer. É você tirar o telhado. Não, é isso. Começa a chover. Exatamente. E não tinha nenhuma previsão. Felipe, todo mundo quer fechar a obra em outubro, dezembro, que é essa hora do verão, da chuva maravilhosa. E porque na hora que começa o problema, eles lembram do problema, eles ligam pra gente de novo. Ó, então, tô com problema de filtração, eu preciso fazer isso agora. E aí não, beleza, vambora. E o que a gente faz? A gente tem uma contenção de chuvas, que a gente chama, que é a parte da cobertura. Então, a gente adiciona uma cobertura mesmo. Eu montei um telhado, a gente tem o Jonathan tá acompanhando um projeto de impermeabilização. A gente faz a cobertura. Uma estrutura auxiliar provisória. É isso, faz uma cobertura com telhado mesmo. A gente contrata um marceneiro, deixa lá, faz a cobertura e começa a execução mesmo de impermeabilização. Justamente para poder minimizar. Então, ver esse ponto, entender, ver a dor do cliente indo embora, a gente conseguir entender que nunca mais ele vai ter aquele problema, dar as recomendações, explicar para ele, amigo, ó, se você fizer do jeito certo, como a gente tá propondo, o que você precisa fazer é isso, e a gente vê executando o contrapiso, a queda do contrapiso pro ralo, que eles não têm isso. A gente chega na laje, a água fica acumulada em todo canto. Eles não pensam nisso. A gente já desde a primeira camada do contrapiso, da regularização, a gente já faz com as quedas. Então, assim, pra gente, é o que eu falo pra Camila. A gente chega na obra e vê todo mundo trabalhando, várias frentes. É o que brilha os nossos olhos. Agora, só entre nós aqui, existe alguns pontos que você entende que o Jonathan podia ser melhor? O Jonathan podia ser mais disponível. Eu queria o Jonathan sempre lá com a gente. Aproveitar que ele não tá aqui, não chegou aqui no estúdio. Ainda, né? Então a gente pode conversar à vontade, né, sobre toda a questão do Jonathan. Tem alguma obra emblemática que vem no teu coração aí de desafio nessa área da cirurgia dos nossos edifícios? Olha, essa obra que a Joyce está citando... É que a problemática é sempre que a gente está fazendo agora. Então. É sempre o presente, a gente sempre pensa nisso. Nós temos duas, nesse caso de impermeabilização, que a gente está tendo esse problema agora por conta da chuva. Então, assim, de fato, o cliente final, é como a gente até conversou inicialmente, muitos são leigos no assunto e você tem que explicar várias vezes. Então, quando a gente tira a impermeabilização, você está deixando o corpo nu, né? Você está deixando, assim, a careca, basicamente, né? Então, assim, desculpa, foi a primeira referência que eu tive.
Então, quando a chuva cai, ela não vai molhar seu cabelo aqui, Sim. ter a retenção, que é a nossa manta, né? Faz Ela já sentido. vai descer toda pro seu corpo e você já vai cair na sua cara e você sente mais, você tá agoniado. Então, esse mesmo sistema acontece nos prédios. Uma impermeabilização é no térreo, e a outra que a gente tá fazendo é na cobertura, né? Eles querem fazer um futuro rooftop, assim, vai ficar incrível, incrível mesmo. Mas quando a gente tirou a primeira camada e aí vieram aquelas chuvas torrenciais, assim, numa semana que fez 32 graus durante 25 dias, e aí a gente tirou a última camada da manta, veio uma chuva, assim, absurda. Então, assim, a maior problemática disso é, de fato, a gente transformar isso numa conversa com o cliente, explicar, olha... Comunicação é tudo, né? sabe? Entender, explicar. E de explicar, olha, a gente precisa finalizar o serviço precisa estar finalizado para eu te dar a garantia total, porque ele vai me cobrar. Como que você tá fazendo uma obra de impermeabilização e tá chovendo tudo, olha isso daqui, tá uma piscina e tal e tudo mais, porque de fato não tem queda nenhuma lá em cima, assim, é absurdo mesmo. Foi muito mal feito. Muito mal. E então, assim, esse emblema que a gente tem hoje em dia de realmente explicar isso para o cliente, eu vejo como o maior desafio. Porque engenheiro é muito técnico. A gente não tem muito, sabe? Eu já fui residente também. Então, a gente é muito de chegar no encarregado e passar o serviço e falar assim, é isso aqui que você tem para fazer, e ponto. Ah, Camila, final do mês não vou conseguir te entregar, tá, então o que você consegue fazer para minimizar o que você não me entregou? A gente é assim, não tem muita conversa, não tem muito trato. Então, quando a Simaco veio para minha vida e, de fato, trouxe toda essa problematização e toda essa conversa e você tem que mostrar, a gente se vende todos os dias. É verdade. O nosso serviço, a nossa qualidade. O que eu sempre falo muito para Joyce eu nunca vi o tratamento que a Simaco tem com os nossos colaboradores de obra como eu vejo na Simaco. Eu nunca vi isso. Sabe? De você se preocupar com EPI, você se preocupar se o cara tá limpo, se ele tá com... Se preocupar com a pessoa. Com a pessoa, entendeu? É o que você falou sobre o cirurgião. Nós, eu, Joyce, a Amanda, que também toca obra com a gente. Grande Amanda, abraço pra Amanda. Gente boa demais. Nós somos os cirurgiões. Mas e o residente que tá lá com a faca na mão? Entendeu? E é engraçado pensar nisso também, que ele é o cara que o síndico, nosso cliente, mais vê. Exatamente. Então a gente dá uns treinamentos pra eles de comportamento, de como ele tem que lidar. Faz sentido. Porque, cara, a experiência da Simaco depende muito de você, Gerailton, Hamilton. Então, você é o cara que tá representando a Simaco todos os dias. Eu vou na obra uma vez, 2 vezes na semana. A Camila, como é responsável, vai 3, 4 vezes. Sim. Mas quem tá lá todo dia, quem fala bom dia pro zelador todos os dias, são E eles. isso muda tudo de uma construção. Muda tudo. Porque a construção é um canteiro fechado, onde entrou lá, parece que é um universo Tá à tudo parte. bem, um sistema à é só parte. a nossa Felipe, turma, né? Assim, é completamente diferente. Agora, numa Completamente obra de diferente. condomínio com a edificação em uso, é como se nós fôssemos aquele restaurante chique, que a cozinha tem um Tá. vidro enorme. É isso. E ainda as tudo bem, pessoas isso. podem não só ver, como elas podem entrar e ficar olhando pra dentro da panela, assim, ó. Já colocou sal? E opinar. Não isso, colocou opinar. sal? Você tá num aquário ali, todo Totalmente. mundo tá ali pra ver o seu serviço, aonde você tá errando, por que você tá errando, Tem por que muitos, você ainda não fez. tem muitos engenheiros também. Tem muito. Claro. A gente trabalha com muita administradora também, então eles vêm, eles questionam por que você tá fazendo É isso. um trabalho totalmente exposto. Completamente. O médico gente faz tem a que rodar cirurgia, redondinho. a gente ninguém vê. Fica a sala fechada. Fica a sala exato. fechada. Nós A gente fazemos não. a cirurgia totalmente expostos. Exatamente. Esse é o nosso cuidado. Por isso que a gente trata tão bem os meninos, que a gente chama, que é realmente explicar pra eles a importância que eles têm também. Porque muitas vezes eles não entendem a importância que eles Porque têm na muitas obra. vezes eles vieram do canteiro de obras tradicional. Sim, E qual que é esse eles não têm desafio, contato. Joyce? Porque assim, para crescer nesse segmento, para ter qualidade, para ter de fato a credibilidade evidenciada, para resolver, precisa da mão de obra, Exatamente, qualificado. da execução. Hoje tá difícil de encontrar mão de obra, Nossa, tá muito. difícil de encontrar mão de obra qualificada, tá difícil qualificar mão de obra, de reduzir o interesse por pessoas querendo essa profissão e a Simaco crescendo. Como é que faz para trazer esses profissionais, tá? Para tornar a empresa
agradável e, né, ser atraente para esses profissionais e mantê-los e treiná-los e fazer eles serem melhores. A gente incentiva, além do que a Camila falou de trato com EPI e tudo, a gente paga muito bem, Felipe. A gente tem essa política de entender que eles têm que ser valorizados. A gente tem sistema de bonificação semanal, então a gente cria uma meta semanal. Pessoal, e é bonificação de grupo. Então a equipe vai ser bonificada, total. A gente tem essa meta, a gente vai ter que fazer até sexta-feira. Se todo mundo cumprir, se vocês não cumprirem é tanto. Se vocês cumprirem a meta, bônus a mais. É assim, esse é um jeito que a gente encontrou para manter essa mão de obra, manter atrativo e manter sempre o empenho deles. Então, não é fazer rápido, não é isso que a gente quer, a gente nunca quis isso. É fazer certo e cumprir os cronogramas. O nosso cronograma é muito bem elaborado, a gente usa o project, deixa tudo alinhado. É só definir, a gente quer fazer isso, eu tenho um prazo X com o cliente, a gente tem que cumprir. A gente também tem parceria com a Fernanda Safro, uma professora doutora de Londrina, ela ajuda a gente nesse auxílio de execução de obra, então ela senta, a gente elabora e trabalha na obra. Então a gente trabalha essa obra. Qual é o seu problema aqui? Quais são as restrições? Então vamos anotar e vamos minimizar. Isso no planejamento de obra, antes de começar. No tempo de mobilização, a gente já pensa tudo isso antes. Então quais são os problemas? E os desafios vão surgindo semanal. Eu entro na obra, o vizinho do 702 não gosta de barulho porque ele é médico, às 9 da manhã você tem que pegar depois do meio-dia. Beleza, vamos mudar a rota. A gente se adapta, a gente já coloca isso, já planeja, 702 não pode estar o dia. É assim, porque a obra é viva. Isso que é o mais legal. A obra sempre é totalmente dinâmica. Então a gente tem que estar sempre improvisando. Então a gente faz o nosso cronograma, chega lá, o zelador não liberou por sei lá qual motivo, a gente tem que entender o que aconteceu e minimizando os riscos e as restrições que a gente Isso aconteceu muito recente, nós tivemos uma obra para iniciar e estava tudo certo, tudo com cronograma. Fizemos reunião antes, era uma piscina que a gente ia fazer toda a reforma, de troca de pastilha, rejunte. E a gente chegou no dia de iniciar a obra, cheguei lá com a equipe, com tudo, ferramenta. Mas só pra Camila, a gente tem um problema que a gente é muito acelerada. Assim, muito. A gente é muito, a gente gosta muito de cumprir, porque a gente sabe que depois a gente perde isso no tempo, né? A obra, se ela se estende muito, é um problema. Então a gente tem muito cronograma bem definido. Principalmente em obra em condomínio habitado, as pessoas elas têm paciência com a obra durante um tempo. Se você vacilar no tempo, por isso que a gente é tão perde esse processo de paciência. Perde o time. E aí de quem era fã se torna hater. E uma coisa que eu sempre trouxe para os clientes, falando no teu cargo de gerente de obras, dando contato com o cliente, é o seguinte: olha, quem tem o problema são vocês. Nós somos a solução para o seu problema. Você está tratando, em caso de gestão de crise, né? Sim. Vocês estão tratando a nossa empresa como o problema. Mas, na verdade, nós somos a solução. Nós temos que encontrar uma forma de trabalhar em conjunto. É isso. Porque vocês têm o problema. Nós temos a solução. Só que para gerar essa solução, há uma necessidade de aumento de incômodo para que depois tenha um alívio. Vamos conversar de uma maneira... E valorização também do patrimônio, porque a gente faz isso e já valoriza, já é tudo bem. A gente resolve o seu problema de filtração, fica mais bonita a sua cobertura, mais bonito o seu piso, a gente já troca tudo. Só que a gente não pode vacilar no tempo. No tempo, porque senão a gente perde a capacidade de estar na dianteira do processo. Exatamente. Tá? Se alguém falar para nós que a gente vai ter que passar por uma cirurgia complexa e tal, curar, e você vai ter que ficar 3 dias no hospital... É 3 dias. Se 3 dias. Deu o 4º dia, se o médico falar, amanhã eu passo meio-dia para te dar alta, a tua paciência já começa a reduzir como se fosse pousar, deu meio-dia e 1... Você já tá gritando pra alguém. Você já entra no cronômetro mental, né? Eu falo que é igual... cuidado com atrasos, que é igual cheque especial. Alguns bancos falam 10 dias de cheque especial sem juros. Só que se você passar no 11º, você paga quantos dias de juros? 11. Exatamente. Não é 1. Não, são 11. Exato. Então, assim, o cliente, você tem lá 60 dias de prazo.
Se você chega no dia 61, você tá 61 dias nessa obra que eu não aguento mais. Até o dia 60, você que está no 10º dia, É tá isso ok. mesmo. Você fala, mas só trazer um dia. Ele não é igual não. cheque especial. Você teve 61 dias, é diferente. Você tá 61 dias aqui travado, então o nosso caso é time. E tem outra coisa, boa comunicação. Uma boa comunicação aumenta a tolerância do nosso cliente. É isso mesmo. Quando a gente falha na comunicação, o cliente tem a sua tolerância a 0 e tudo que tem tolerância a 0 vai dar conflito. Dá. Porque ninguém é perfeito. Se olhar na lupa uma obra de recuperação, de reforma, vai trazer problema. Se eu for no barbeiro e depois eu olhar com lupa, eu vou achar, se eu pegar um paquímetro, parte da barba vai estar diferente da outra parte. É óbvio. Então, uma boa comunicação é a chave para aumentar a tolerância positiva do nosso cliente. Exato. Tanto que com toda essa situação que aconteceu no dia mesmo que era para iniciar a obra, as 2 piscinas estavam cheias com todos os condôminos utilizando e, assim... Foi uma solicitação nossa para deixar... sabe? Tudo planejado, de fato. Mas, assim, esqueceram de avisar, a administradora esqueceu de colocar o aviso para os condôminos. O que você vai fazer? Né? O que a Simaco faz nesse caso? A gente expulsa todo mundo para você ficar com o condômino lembrando do dia que ele estava lá no sol e mandaram ele e a família dele sair? Da onde ele paga? Então, assim, não faz sentido. Você fala assim, olha, a Simaco acabou aqui, ó. A churrasqueira tá cheia de picanha. Vamos pra churrasqueira! Todo mundo tá na piscina. Todo mundo, Aí você fecha a porta. Faz o da pública. Tem que o cara aceitar. Então, o que a gente fez? Tudo comunicação. Nós temos aplicativos, softwares que são... Tem um diário de obra que eles atualizam. Sabe, tudo. A obra. A gente coloca as ocorrências, tudo. Expliquei pra síndica o que tinha ocorrido. Parabéns. Ela entrou em desespero. Camila perdeu o dia. Olha, não perdeu o dia. Eu vou fazendo sinalização, a gente recupera. Então, assim, você tranquilizar o seu cliente. Porque foi um erro dele? Foi um erro dele. Mas o erro dele não precisa ser o meu duplo. É claro. Entendeu? Eu preciso minimizar isso. Ele me contratou para isso. Então seria assim, que é o mesmo conceito que eu tenho da FSL. O cliente tem um problema. Quando ele nos contrata, eu já falo, agora você pode se preocupar com os outros problemas. Porque esse problema eu resolvo. É com a gente. Eu a gente me é a mesma coisa. E aí o que acontece? Muitas vezes as empresas se tornam mais um problema. Não. E é isso que a gente não pode ser. Então a gente não pode estar no cliente e ser mais um problema que ele tem que administrar. Pelo contrário. Então, nós somos parceiros da FSL e da Simaco. Se a Simaco tem um problema e traz para a FSL, nós temos que ser a solução. E eu não me preocupo mais, sabia? Eu levo para vocês, eu falo isso para Camila. Eu falo, Camila, você não precisa se preocupar com isso. Manda pro Jonathan. Você não precisa se preocupar. É a frase dela. Manda pro Jonathan. Isso não é uma preocupação nossa. Agora a gente com só ele. tem que executar. É o Jonathan. Só que como o que vai acontece? executar essa junta? Não sei. Pergunta pro Jonathan. É o Jonathan. Vai ficar voando aqui. Só que o que acontece com essa situação? Do nosso lado, nós vivemos num mundo ansioso. Por causa da comunicação acelerada e imediata. Tá? De novo, sou da época do começo da internet, que... Quando começou, discada, né? Discada. Eu também peguei. A gente mas você ligava, colocava pra apertar, ficava... E você ia fazer qualquer coisa pra que aconteça. Sim. Hoje em dia, se não ligar em um segundo, a gente já fica desesperado, já começa a ficar improdutivo, já começa a ficar impaciente. O que aconteceu? O que as empresas que entregam coisas pra nós, que a gente compra online toda hora, elas melhoraram nesse sentido? É a comunicação tripla. Nós temos que avisar o que fizemos, o que estamos fazendo e o que vamos fazer. Se a gente não comunica, a gente gera ansiedade no cliente. Sim. Se você traz para o Jonathan uma solicitação para a FSL dizendo preciso da solução de como realizaremos as juntas. Ok. Foi combinado que em 7 dias, em 3 dias, virá essa solução. O que acontece? Você precisa ser avisado. Sim. E eu só vou encher o saco no 4º dia. Então, mas qual que é o ideal? Que é o que a gente está sempre melhorando. Você não pode esperar ter informação no 4º dia. Sim. No 2º, você já tem que receber uma comunicação. Olha, tá tudo certo. Estou trabalhando nisso. Eu vou conseguir entregar no 3º dia. Sim. É amanhã a entrega. Não é assim que a gente recebe o e-mail? Olha, sua entrega tá na transportadora. Olha, amanhã é a sua entrega.
a empresa não espera você ficar ansioso e perguntar, porque às vezes essa solução tá no teu caminho crítico do teu cronograma. Aí você fica, será que tá tudo certo? Será que o Jonathan tá fazendo? Aí você chega no segundo dia e pergunta, Jonathan, tá indo bem? Se você fez isso, nós perdemos. Essa é a regra da empresa. Entendeu? Se você mandou essa mensagem, nós perdemos. Porque nós temos que te avisar para que você está pensando em um monte de coisa. Estresse, se vai entregar material, a Camila fez o cronograma, de repente você recebe uma mensagem. Está tudo certo com o seu pedido. Daqui 2 dias você receberá a junta. Você fala, caraca, isso aqui era algo que eu não preciso pensar. Aí você começa a associar. A FSL não gera ansiedade em mim. E tudo que não gera ansiedade em você, você quer perto. Então, se com vocês, com essa tecnologia que vocês estão fazendo, que eu entendo, o cliente está recebendo a comunicação, sabe? A Simaco é uma ansiedade que eu não tenho. Exato. Eu tenho com as outras. Mas eu tô aqui do Neida, recebe uma comunicação. Olha, a obra atingiu mais tantos %. Olha, aconteceu tal situação. É exatamente isso. Que a gente faz. Eles têm acesso a absolutamente tudo. Eles têm acesso ao dia que assinou o contrato e o prazo decorrido, quantos % a obra já chegou, fotos isso é tão importante diárias. quanto a execução bem feita. Porque a execução bem feita, desculpa. Ela é um complemento. Não, assim, né? é base, É o mínimo, né? É, é o mínimo. É o que a gente vai entregar. Exatamente. Desculpa, você esperava o quê? Você contratou, você foi contratado para fazer uma obra de recuperação de fachada. Você acha que eu vou esperar que não seja bem feito? Bem feito? É isso. Se já tava ruim, eu te contratei pra quê? Pra ficar pior? Eu fiz uma pergunta no grupo do WhatsApp da FSL. Eles vão ter que me responder segunda-feira, que é o nosso desafio para o ano que vem. Tá? Já abrindo aqui, né? O que podemos fazer para encantar os nossos clientes? Interrogação. E quero que cada um pense nas suas áreas. Porque não basta só cumprir o contrato, cumprir o combinado. Isso é básico. Isso nós vamos ser uma empresa normal. Agora, o que fazer para encantar os nossos clientes? Esse é o grande desafio. Tem uma pergunta final para você. Baixinho. Como é trabalhar na Simaco? Em qual sentido? É uma empresa local que tem uma história de 4 décadas, que faz parte de um sistema de franquias, com o suporte de alguém que está a quilômetros de distância fisicamente, óbvio, com uma experiência incrível, com toda essa responsabilidade de representar uma marca deste peso, com essa participação que eu sei que é muito próxima, né? Nós tivemos aqui há 2 episódios atrás, o fundador, o CEO, né, que representa o pai, o fundador, o grande Luciano, nesse ambiente Simaco e nessa expansão Simaco. Como é trabalhar nesse universo, com esse desafio desse tipo de empresa? Fica mais fácil, né? Na verdade, é bem mais fácil. Antes a gente ficava com essa preocupação de como é que a gente vai fazer isso. A gente tem a facilidade, isso só acrescenta para a Simaco. O fato da gente ter essa parceria com o Luciano, enfim, com todas as outras unidades, é literalmente a facilidade. Qualquer dúvida que eu tenho, eu ligo para qualquer um. Eu ligo para Goiânia para ver. O acesso é fácil. A gente fez. E vocês conseguem ainda ter uma rede com os outros? Tem uma rede com todos. Eu tenho acesso a todos. O Paulo em Goiânia, o Amorim, o Lucas, o Matheus. Eu ligo para qualquer um. Pô, Matheus, me ajuda. Eu tô fazendo aqui. Eu vou aplicar Cooper, por exemplo. Você já aplicou nessa área? Como é que você fez? Então isso acrescenta para cima. Tem uma retroalimentação absurda. Absurda. Qualquer coisa que a gente faz a mais. Por exemplo, a gente tá aqui hoje. Eles vão receber tudo isso, vão entender como é. É legal, vem, vale a pena participar. Então, só acrescenta pra gente. Pra gente, é assim, eu amo a franquia, eu acho que o Luciano escolhe a dedo todos, porque a gente se gosta muito, a gente tem muito a ver, todo mundo. A gente sai pra jantar várias vezes, a gente visita o Luciano, porque a gente tem muito a ver. Então, acho que o Luciano escolhe mesmo a dedo, assim, todos. Então, eu acho que eu amo trabalhar na Simaco, a Camila pode perguntar, ela também ama, porque é uma família mesmo. Todo mundo é muito parceiro, todo mundo tem a cara da Simaco. Todo mundo que tá na Simaco, você pode ter certeza que é a cara da Simaco, é o que representa. Você tem a Camila tem essa coisa de humana, de cuidar igualzinho a mim. A Camila tem a mesma visão que eu tenho. A gente é muito alinhada nisso. Então, a Camila gerencia os meninos como se eu estivesse gerenciando. Então, quem estiver na obra com a Camila pode saber que eu também estou. Sim. E assim como o Luciano está.
Porque o Luciano me passou todo esse know-how que ele tem, assim como o Paulo, assim como o Amorim. Então, isso só fortalece a Simaco. Então, manda um abraço para toda a família Simaco. Beijo para todos vocês, Luciano, a Ana, a Bia, todo mundo, Fábio, Zé, Júlia, a todos. Tá bom. Tem um recado final, aquilo que está no seu coração que você gostaria de falar para quem estiver nos ouvindo? Vamos lá. A engenharia é um dos setores mais apaixonantes desse mundo. E poder hoje cuidar da engenharia como nós de fato gostaríamos que fosse cuidado desde o início, desde os primórdios da construção, é muito importante, é muito significativo. Então, sou muito grata a Simaco por essa oportunidade e principalmente a minha família que sempre me apoiou em tudo isso e, obviamente, com a parceria da ADEPAT que nós temos hoje, que é o nosso maior empenho em, de fato, ver toda essa problematização e saber que nós podemos solucionar. Então, é muito importante hoje nós cuidarmos de sonhos e centenas de milhares de pessoas que investiram tudo, às vezes o trabalho de uma vida, naquele ambiente, e hoje a gente poder tratar esse ambiente como ele de fato merece. E para mim é isso. Muito bom. Gostou? Seu recado final. Queria agradecer todo mundo que tá assistindo, a minha família, deve estar todo mundo assistindo o vídeo, agradecer ao Felipe, ao pessoal da ADEPAT, a Camila, a todos os nossos colaboradores. Eu vou mandar esse vídeo para todos os meninos, a Milton, Gerailton, todo mundo vai assistir. Pra vocês verem a valorização da Simaco. Queria agradecer ao Luciano, ao Fábio, ao Zé, a Júlia, todo o nosso time, a Ana Beatriz, a Tati, que é a nossa engenheira responsável, faz todas as visitas. É o nosso cartão de visita da Simaco, que é a Tati, a engenheira Tati, que faz as visitas. Queria agradecer a todos e é isso. Muito obrigado. Obrigado pela oportunidade, obrigado pelo espaço. Felipe, muito obrigado pela ADEPAT. Foi incrível o papo. Gostaram? Muito bom. Amei. Muito obrigado. Tem uma dica final para vocês. Reparem, prestem atenção. Novamente aqui, a ADEPAT ela tem 3 pilares: educação, networking e empreendedorismo. E reparem que a Simaco, nessa estrutura de décadas, muito bem estruturado, já com a expansão em outras capitais, em outras cidades, a Joyce, e se eu estiver enganado, você pode me corrigir, ela atua tanto no front do orçamento quanto da execução. Nos mostra cada vez mais um conceito que eu também tenho muito forte, onde é muito complicado desassociar o comercial da execução. Porque quando nós conseguirmos realizar orçamentos já pensando no processo de execução e aquele que participou do orçamento será um dos agentes responsáveis pela execução, faz com que a gente já com aqueles contratos fechados estejam mais redondos de serem feitos. Porque por vezes, pior do que não fechar uma obra, ou um contrato, ou um projeto, ou um laudo, uma inspeção, é fechar um que não está alinhado com o que a empresa pode entregar ou que vai dar um prejuízo para que seja feito, vai atrapalhar o cenário da empresa. Então, parabéns, vai da gente fortalecer dizendo que quando aquele lead entra em contato com a gente, já é nosso cliente. Se ele vai fechar o contrato ou não, é um detalhe. Nós já o atendemos como um cliente, já cuidamos dele. E isso faz a diferença. E a gente tem formado assim, tá, Felipe? A Ana Beatriz, que também cuida do setor de orçamento, ela tem 22 anos, tá começando agora com a Simaco com a gente. E ela faz isso, ela monta o orçamento. Ela aprovou 3 orçamentos que ela fez, que ela montou junto comigo. E agora ela visita as obras para acompanhar. Então eu considerei essa remoção, esse valor, porque esse é o trabalho, isso esse é o complexo. Desafio. Exatamente. Esse é o desafio. Então ela tem que entender todos os passos do orçamento. É isso aí, pra cima. Isso aí, pra Cadê aqui a câmera? Aqui, ó. Foca. Pra cima. Abre a geral pra gente fechar. Pra cima, família. Pra Vamos cima, que pra vamos. Forte cima. abraço. Esse foi o nosso podcast. Vocês são demais. Tchau. Aí, obrigado.